Qual é a coisa? Qual é ela que demora apenas 30 segundos? Eu vou-vos dar 30 segundos para responderem. O que é que vocês acham que demora 30 segundos? Nós tentamos adivinhar. Eu sei tentar. Força. Não, a resposta. Queres dar a minha resposta também? Nem a resposta. O que é que demora 30 segundos? 30 segundos o O tempo. que é, Frank? Eu tenho que saber a limitadora. Não. Meio minuto. Esse é o bico. Também. É nós em 30 segundos formamos uma primeira opinião. Uma primeira impressão. O Rui tinha dado a resposta no grupo de Facebook e muito bem, mas eu não ia revelar. Não ia revelar a seguir. Portanto, nós realmente temos apenas uma hipótese de formular uma primeira impressão em relação a alguém e as pessoas têm apenas uma hipótese de formular uma impressão em relação a nós. Significa que não temos uma segunda hipótese. Significa o quê? Que temos que ter muito cuidado com as primeiras impressões que causamos nos outros. E porquê que isto é importante? Isto pode parecer uma futilidade, mas a verdade é que a opinião que nós formulamos das pessoas baseia-se nestes primeiros 30 segundos. E não sou eu que o digo. Segundo um estudo que foi publicado pela Psychology Science, pela revista, tudo aquilo que nós formulamos numa primeira impressão vai arrastar-nos para o resto da vida. E isto até pode parecer, nós podemos pensar assim, ok, causei uma má primeira impressão, mas com o tempo eu vou ter tempo de mudar essa impressão. Na maior parte dos casos nós não temos realmente tempo de mudar essa impressão que causamos nas pessoas. E o mais interessante é que mesmo quando a experiência nos mostra que estávamos enganados em relação a uma primeira impressão, a nossa mente faz com que guardemos sempre aquela primeira impressão e esta vai estar sempre à frente de todas as outras que vamos formulando. Eu vou-vos contar uma história que se passou comigo, para perceberem que isto não é assim tão estranho quanto possa parecer. Há uns anos atrás, e eu lembrei-me desta história precisamente quando estava a escrever este discurso, há uns anos atrás eu tinha uma professora que no final de uma avaliação eu tinha tido 19 nos 2 testes e ela queria dar-me 17. E eu não percebia. E no fim fui prestar contas com ela e ela disse-me que eu tinha uma má atitude. Que tinha uma má atitude, tinha lá tinha-me dado uma baixa pontuação em termos de comportamento. Eu achei estranho porque eu nunca faltei ao respeito a ninguém, estava lá sempre nas aulas, participava, fazia o meu teste do resto da turma. Não percebia porque que ela tinha colocado que eu tinha uma atitude. E depois descobri a razão, a primeira impressão. É que eu vejo muito, muito mal. E eu sentava numa das últimas filas, para não dar aquela ideia de graxista, que eu não gostava, sentava numa das últimas filas e, como via mal, fazia assim. E passava as aulas todas a fazer assim, para ver que a professora estava a escrever no quadro. Então ela achava que eu tinha um olhar intimidante. Ela achava que eu a queria ameaçar. E como ela tinha trabalhado num colégio militar com militares, ela vinha com esse código todo, com essa experiência anterior, então achava que eu estava ali a tentar ir contra a autoridade dela, por assim dizer. Isto serve então para quebrar o gelo para alguns dados. Como é que nós formamos a nossa primeira impressão em relação a alguém e como é que alguém forma uma primeira impressão em relação a nós? Voltando a um estudo, segundo um estudo publicado na Nature Neuroscience, a primeira impressão é formada ao nível do córtex cerebral singular e da amígdala. Isto a vocês provavelmente não vos diz muito, a mim também não. Mas vamos então ver dados que interessam. 93% da opinião que nós formamos não tem a ver com o que as pessoas dizem. Tem muito mais a ver com a comunicação não verbal. E enquanto passaram aqueles 30 segundos, quem nunca me tinha visto na vida e viu aqui pela primeira vez em cima do palco, teve a oportunidade nesses 30 segundos de formular uma primeira opinião sem que eu tivesse de abrir a boca. Certo? Já começou convosco, certamente. 93% dos juízos que fazemos dos outros têm a ver com a comunicação não verbal. E mais,
repararam porque é que é importante serem amigos do Rui de Matos. Ele também nos ensina coisas deste tipo. E a ciência diz-nos outra coisa interessante, é que 55% da opinião que nós formamos tem a ver com a aparência da pessoa, com a imagem. E é sobre isto que nós vamos falar agora. Vou fazer aqui um pequeno exercício. Temos aqui duas imagens da mesma pessoa. Qual das duas, a da esquerda ou a da direita, é que contratava? É exatamente a mesma pessoa. Da esquerda. Esquerda, esquerda. Esta é a Ana Hathaway de Alto Veste Prata. Depois que a morte, ela passou a braço direito da chefe. E isto teve a ver também com uma mudança de imagem. Foi uma mudança de imagem que qualquer pessoa podia ver, mas sobretudo ela ao mudar a imagem que mostrou aos outros, ela mudou também a sua própria autoimagem. E isto mudou muito da confiança que ela tinha. Outro exemplo, agora para as senhoras. Com quem é que jantava? Com o Marieta da esquerda. Eu não sei se viram este filme, mas neste filme Steve Carell passa de besta a bestial, de desinteressante a fera do engate. Nada de escapar. E como é que isso aconteceu? Ele aprendeu com o melhor. Ele aprendeu a tratar da imagem dele, aprendeu a tratar da linguagem corporal dele e da própria linguagem ao abordar uma mulher. Isto pode parecer uma futilidade, mas a verdade é que quem fala na primeira impressão raramente tem hipótese de uma segunda. E pode parecer muito fútil estarmos a valorizar a imagem e não o talento. Mas só vamos ter hipótese de mostrar o nosso talento depois de passarmos a primeira barreira. E eu agora tinha inúmeras ferramentas para partilhar convosco a este respeito, mas não só está. Já tenho contado pessoas escritas, portanto. Vês como eu tinha razão no Facebook dos 30 segundos? O quê? Os 30 segundos.